Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso Glencecast. A Adriana, vou falar já, a Adriana tá rindo aqui porque eu errei aqui o início, tá? Mas vocês não viram, eu acho. Tomara que ninguém coloque aqui. Vai, só vai, né? Só vai, né? Só vai. Pra quem não me conhece, eu sou o Wanderson de Paula, mentor de inteligência emocional. Divido aqui a mesa desse nosso Glencecast com ela, com a Adriana Mazaron. Olá, tudo bem, pessoal? Olha, abençoada semana pra nós, né? Vários acontecimentos aí, mas estamos firmes, estamos juntos aqui na sexta-feira. Hoje com um tema muito bacana, Vandi. Muito Exato. bacana, que a gente domina muito e pode ajudar você em casa também, você ficar craque aí nos temas, né, Exatamente Vandi? isso. Entender o que é e como trazer pra tua vida tudo isso. É espiritualidade e saúde emocional. Perfeito, Né? muito legal. A fé pode ser um grande remédio para a mente. É isso, Vanessa? Exatamente isso, né? E falando de espiritualidade, né? O que é espiritualidade, né? Para resumir, é você encontrar sentido na vida, né? Através de uma conversa com Deus. Mas fala assim, eu não acredito em Deus. Tudo bem, aquilo que você acredita então. Tá? A gente não quer colocar aqui, empurrar religião em ninguém, né? Isso é legal falar, gente. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Sim. Espiritualidade é o que você acredita, né? Alguma crença, alguma fé, até mesmo em você, né? Eu acredito muito em mim. Ok, isso é espiritualidade, né? Exatamente isso. E a fé, né? O que vem a ser a fé? A fé é a crença, ou seja, a certeza daquilo que você não tem ainda. Né? Como assim? Vou dar um exemplo aqui para você. No meu computador, eu tenho lá uma foto de um carro, que é um grande sonho de consumo meu. Eu não tenho esse carro hoje, mas eu tenho fé que eu vou ter esse carro um dia. Não tem ainda. Ainda, eu não tenho, mas no futuro muito próximo eu já tenho esse carro, ele já é meu. Eu tenho fé para isso. Sim. Aí, Adri, as pessoas se confundem assim, falam assim, então beleza, né? Então quando Deus quiser, você tem o carro. Isso não tem nada a ver com Deus, Não. tá? Deus não tem nada a ver com o meu carro, com o meu futuro carro, tá bom? Então eu é que tenho que fazer por onde para ter aquele carro. Deus pode me ajudar como? Me dando saúde, continuando me dando saúde e por aí vai, para eu continuar trabalhando e um dia, lá na frente, ter aquele carro que eu sei que eu vou ter um dia. Sim. Isso é fé. A certeza daquilo que você ainda não tem ou não conquistou ainda. Tá para resumir, tá bom? Então essa é uma maneira que eu encontrei de resumir o que é Legal. fé. Olha, eu vou um pouquinho mais fundo na espiritualidade, Vande, não fazendo pregação, tá? Nada contra quem prega a Bíblia, muito pelo contrário, eu acho muito bacana quem traz a palavra de Deus para as pessoas, ok? Seja independente da religião, se é católico, se é evangélica, não importa. Mas como eu vou trazer uma reflexão aqui agora, como viver, Vande, como viver sem acreditar em Deus, sem ter fé em Deus? Né? Então eu falo, começa por aí. A gente tem que. Mas às vezes você não. Mas eu não acredito em Deus. Talvez porque você não se aprofundou ainda, né? Do que realmente é Deus, né? Na tua Exato. vida. Porque assim, eu vi uma pessoa uma vez me disse, uma pessoa muito, mas muito inteligente, que assim, você pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você. Em Isso. algum momento na tua vida, você vai chamar por ele. E eu já vi pessoas que eram ateu, chegar no momento final da vida ali, no último suspiro, ai meu Deus, me leve para um bom lugar. Ou seja, e ela clamar o nome. Então, em algum momento da tua vida, você vai clamar a Deus. Exatamente isso. Muito bom, muito legal. E a Adri tocou no ponto aqui, né? Lógico, a gente não vai empurrar religião, falar nada disso aqui no assunto, mas para quem tá assistindo a gente, que tem uma Bíblia em casa e gosta de ler a Bíblia, leia lá na Bíblia Hebreus 11, que ali fala muito sobre fé. Né? Se você tem alguma dúvida sobre fé, abra lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, lê inteirinho o 11 que você vai entender exatamente o que é fé. Né? E você, a partir dali, vai ter a certeza que isso pode acontecer na sua vida também. E, Dribo, assim, eu costumo dar uma explicação de fé do seguinte, né? Eu gostava muito de correr, fazer corrida de rua, essas coisas, né? Então, imagina assim, que alguém que gosta de correr, queira correr uma maratona. Né? A fé é o seguinte, Deus ele não vai te colocar uma medalha no peito, mas ele vai te mostrar onde está o seu armário, onde está o seu par de tênis. Exatamente. Ou seja, você que tem que fazer por onde. Para você ter uma medalha no peito, você tem a fé para isso, mas você vai ter que correr uma prova. Exatamente. Né? Então Deus não vai fazer você correr, ou a sua fé não vai te colocar essa medalha no peito. Você primeiro tem que correr, para depois sim você colocar uma medalha no peito. Como eu disse, o meu exemplo aqui. Primeiro eu tenho que trabalhar, juntar dinheiro, fazer umas coisas aqui, para poder comprar o carro dos meus sonhos, aquele carro que eu sempre sonhei com ele. Né? Então ele não vai aparecer amanhã na minha porta. E tem gente que fala assim, né? Se Deus quiser. Mais uma vez, Deus tem nada a ver com isso. Olha, eu posso falar uma coisa, Deus quer tudo para você. Mas ele nada pode se você não se mexer. Exatamente. Isso é importante. E ele falou muito de fé. A fé é o seguinte, tem gente que acha que fé é esperar um milagre.
Ah, eu tenho fé, eu vou esperar aqui que a minha casa bata aqui na minha porta, o meu carro, meu emprego. Isso não é fé, gente. Esperar um milagre não é fé. Fé, o que está relacionado à fé? Fé, Wande, para mim, a fé está relacionada muito a atitudes, a força, que é o fortalecimento. Por isso que a gente fala que tem essa junção entre espiritualidade e saúde emocional, né? Porque eu falo que andam juntas, né? Quando você tem fé, positividade nas coisas, a sua saúde emocional tá ótima. Você Exato. tem engajamento, você tem fortalecimento, resiliência. Então, por isso que elas estão interligadas, tá? A fé, a espiritualidade com a saúde emocional, né? Se a pessoa não tem fé em nada, ela é descrente, ela anda no negativo, no polo negativo, como que ela vai ter uma saúde emocional? Exato. Né? Um nível difícil, né? muito difícil. Fica Então, por isso que tem que andar discrepante, junto. Fica muito Então, discrepante a gente fala, o se não tiver atitudes ali e força para buscar realmente o que você quer, por isso que eu falo que a fé é isso. Porque todo mundo, gente, vamos lá. A gente fala, mas vocês falam porque vocês devem viver muito bem, tá tudo tranquilo a vida de vocês têm a profissão, têm a família lá legal. Eu vou falar que assim, todo mundo vive situações difíceis, vive momentos difíceis. Até aconteceu um momento comigo hoje aqui, né, Wande? É verdade. Eu comecei rindo aqui, tô sorrindo e tal. Hoje... A Adriana já tem algo pra contar que aconteceu com ela aí, presta atenção. Não, olha só, muita fé. Gente, outra pessoa estaria péssima o dia inteiro, né? Se maldizendo, eu tô com azar, minha vida tá uma tragédia. Eu vindo pro trabalho, vindo pro IGLA, eu falo que assim, reflexo de outras pessoas. Que assim, a gente não. Mas eu faço tudo certinho. Você pode até fazer tudo certinho, você pode se precaver, mas o outro faz tudo errado, né? Então, eu hoje vindo pro IGLA, tomei uma fechada de um caminhão aqueles que carrega concreto, essas coisas, que é aquele pessoal que já trabalha muito animado, né? Muito felizão, já trabalha com. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero que acabe o dia logo. Então, o cara me deu uma fechada e eu acabei tendo que desviar dele porque o impacto ia ser muito maior no caminhão e tive que jogar pro canto e peguei um carro que estava parado, né, na calçada. E, nossa, meio que destruiu a lateral do meu carro ali, né? Destruiu assim, fez um estraguinho, né? Um estraguinho. E eu falei, caramba, eu tinha tudo para naquele momento, Wande, eu vou voltar para casa, que dia terrível, acabei com o meu carro. Começou ruim. Eu parei, sem brincadeira, eu parei. Que assim, eu também sou ser humano. Mas ser mentor é fácil. Não, não é não. Eu também sou ser humano. Na hora eu gelei, tremi e tal. Porque o corpo sofre aquele impacto, né? Da adrenalina. Na hora eu tive uma adrenalina que eu tive que pegar muito rápido. Parei, respirei fundo, falei, tá. Não é hora de entrar em pânico. O que eu tenho que fazer? Quais as ações que eu tenho que tomar nesse momento? Olha que inteligente. Eu falei, vou lá, vou agir. Fui lá, procurei o dono do veículo, não achei. Tinha umas pessoas em volta. Eu falei, eu queria deixar meu cartão pra depois Porque assim, o ato foi meu, né, Wande? Exato, tem muito pessoas que bom quer isso. fazer, já ia evadir do local. Peraí, não tinha ninguém Não na achei rua, o dono gente. do carro, vou embora. Mas, Wande, olha a situação. Não tinha ninguém na rua, ninguém viu, não tem câmeras locais. Eu poderia muito bem ter continuado. Só que assim, e a minha consciência? Porque a gente tem uma coisa chamada nossa responsabilidade e consciência. E eu sou uma pessoa que eu vivo nesse mundo, nessa terra, para agir de forma consciente e responsável. Não importa o dano que vai me causar, eu vou ter um prejuízo, não importa. Mas a pessoa também teve um prejuízo lá que ela não tem nada a ver com isso. Você imagina você tá com o seu carrinho estacionado, quietinho lá, vem uma pessoa e bate e foge, você sai da sua casa, você vê o seu carro. Isso é péssimo, eu não gostaria que acontecesse. Então não faça com outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então na hora... Só que foi na rua, descendo na rua de casa, então ali eu tô perto de casa. Falei, bom, não localizei o dono, tenho que trabalhar, que eu tinha que vir fazer os meus atendimentos aqui no IGLA, tenho meus horários. Liguei para um colaborador nosso da empresa lá perto de casa e pedi, olha, o Nonato, que é um cara que quebra os galhos lá. Falei, ó, Nonato, desce lá, localiza o dono do veículo, fala com ele, se coloca à disposição pra gente arcar com os danos, nananá. E vim trabalhar. O Nonato me ligou, Adriana, tá tudo certo. Já localizei, já falei com ele. Então, cara, vou te falar, Wande, meu coração, assim, ficou numa paz, numa calma, numa tranquilidade, mesmo com os danos que eu vou ter. Que é pagar o veículo dele, ia ter que arrumar o meu depois. Mas eu tô em paz, cara, comigo mesmo. Isso não tem preço. Exato. Não tem preço, você tá em paz. Exato. Eu vou te falar uma coisa aqui, isso serve pra você também. Sabe por que a Adriana teve esse gesto? Já aconteceu algo comigo semelhante também. Uma vez também eu bati num carro, encostei, foi uma amassadinha de nada, mas eu deixei meu número lá, foi algo parecido. Mas voltando aqui na história que a Adriana acabou de contar, por que ela teve essa atitude? Porque a inteligência emocional dela é equilibrada, porque a fé dela, a espiritualidade, que é o assunto aqui de hoje, também são equilibrados. Então é a fé sabe que pode conquistar coisas grandes lá na frente, com boas a atitudes. espiritualidade centrada
você ali, como você falou agora, uma atitude inteligente, Boas atitudes, centrado, né? Então você foi lá e pediu para um colaborador seu procurar o dono do carro e arcar com o prejuízo desse. Sim. Agora imagina só se a Adriana, ela vivesse num ambiente tóxico, se ela tivesse toda bagunçada emocionalmente, com as emoções dela toda desalinhada, raivosa, irritada, brava, devendo para Deus e o mundo a gente não deve para Deus, né? Mas devendo para todo mundo, devendo ali, devendo aqui. Imagina só se ela ia deixar o cartão dela lá ou pedir para alguém procurar procurar o dono do carro. É óbvio que não. Ela não ia fazer isso. O que as pessoas iriam fazer nessa situação tóxica e conturbada se estivesse vivendo? Ir embora. Eu vou ficar com o meu aqui, deixa ele pra lá. E mesmo porque também a Adriana não tem. O carro da Adriana é um carro bacana. É um carro importado, um carro legal. Ou seja, o prejuízo dela também vai ser grande. Né? Mas não é porque o prejuízo dela vai ser grande que ela vai pensar, o meu vai ser maior, deixa esse Fusca pra lá. Né? Não, ela foi lá e procurou o cara. Por quê? Tá tudo equilibrado. Então é assim que você tem que viver a tua vida, com as suas emoções equilibradas. Se você deve para alguém lá fora, vai pagar suas dívidas, né? Viva uma vida tranquila para quando acontecer algo de errado, algum empecilho, vamos dizer assim, você tomar uma atitude correta, a decisão correta naquele momento. Sim. Né? Isso tem muito a ver com o caráter e com você também. Exatamente. A sua espiritualidade tem muito a ver com isso. Né? Então tome sempre uma atitude que vai beneficiar você e aquelas pessoas que estão à sua volta. Tá bom? Isso tem muito a ver com o tema aqui de hoje. Então, parabéns aí pela atitude, viu, Adriana? Obrigada, Vande. Mas eu acho que você tem que ser, pessoal, não tem nada mais importante na vida do que a gente ser fiel, Vande, aos nossos valores, nossos princípios. Uhum. Como que eu sigo uma fé, eu sigo Deus, eu acredito nos mandamentos que existem, que moldam a sociedade, porque sem eles seria um bando de bárbaros, né? Então eles existem por esse motivo. Então, se eu vivo essa verdade, que é a minha fé, a minha responsabilidade ali sobre os outros, então eu tenho que viver de forma correta e verdadeira. O medo não pode ser maior, gente, que a responsabilidade. Porque eu vou falar a verdade pra você, Vande, quando eu parei o carro, em nenhum momento eu pensei no financeiro. Porque geralmente a pessoa, eu vou embora que eu não tenho dinheiro para pagar. Em nenhum momento eu pensei, na única forma que eu parei, eu falei, como que eu vou estruturar isso? Que eu tenho que... A primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho que arcar com a outra pessoa que não tem nada a ver com o meu ato. Então é pensar no outro antes de você pensar em você, que é o outro que foi o prejudicado. Então, se todo mundo fizesse isso, tô falando em todos os cenários, né? Quem ofendeu, quem magoou, quem começou uma briga, se todo mundo pensasse assim, a humanidade seria muito melhor, seria muito diferente. Exato. Então tá na hora da gente começar. Tá vendo? O Glennscast de hoje é legal, porque traz esse novo olhar para você, que é o olhar da responsabilidade, da fé, da espiritualidade, da saúde emocional. Gente, o ser humano, ninguém nasce sabendo, né, Vande? Ele tem que desenvolver. Nasce com uma folha em branco. Sim, olha, nós somos mentores formados, nós temos uma vasta experiência aí de anos na questão de saúde emocional, de inteligência emocional, mas nós estamos sempre aprendendo, né, Vande? Eu falo nos treinamentos, a gente aprende tanto com as treinandas, com as pessoas que participam dos nossos eventos, e isso é o ser humano que nunca para o processo de evolução e aprendizado, correto, mãe? Exatamente isso, perfeito. Então, você nunca deve parar de estudar. Não. Né? Você nunca deve parar de procurar alguma coisa que faça sentido para você, óbvio, né? Que faça sentido para você levar para gerações futuras, né? Eu agora me propus, estou fazendo um curso com uma duração de 2 anos, que eu sei que está sendo importante e vai ser muito mais importante para mim lá na frente também. Tá abrindo vários horizontes para mim. Isso eu uso no meu trabalho. Por exemplo, né? Apesar de ter várias formações, estou fazendo mais uma. Quando acabar essa, vou fazer outra e por aí vai. Assim a Adriana faz isso também. Né? Então nunca pare de estudar, tá? Porque quando a gente estuda, você tem novas mentalidades, novos pensamentos vêm para você. Né? E atitudes também através de novos pensamentos. Se você não pensava em determinados assuntos, é porque você não tinha o conhecimento. Tem o conhecimento, você começa a pensar naquele assunto, novas atitudes você vai ter também, novos atos você vai ter também. A Adriana usa muito uma frase que eu adoro, que é o salto de fé. Né? Ou seja, você vai ter vários saltos de fé. O que é um salto de fé, Van? Não sei. Por exemplo, o meu salto de fé é um exemplo, tá? É aquele carro X que eu quero. Um outro salto de fé meu, ver meus filhos com saúde, formados, por aí vai. Isso passa muito por mim também. Sim. Né? O pai que eu sou, a mãe que ela é para os filhos dela. Ou seja, a nossa vida, ela nunca vai parar. Né? Enquanto a gente está aqui respirando, falando, problemas vão vir. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem problemas na sua vida, não fica reclamando não.
Ainda bem que você tem algo para resolver, pessoas confiam em você, né? Agora, eu não sei o que você entende por problema, tá? Mas, por exemplo, você tem umas contas para pagar, tem um aluguel para pagar, tem que dar roupa para seus filhos. Pô, agradeça por isso. Você tem um lar onde você mora, teus filhos têm uma roupa para vestir, então agradeça por isso, tá? Para de reclamar. Isso tem muito a ver com fé também, né, Adri? Para de ficar reclamando. Tem muito a ver, gente. Olha, eu uso o termo salto de fé muito nos treinamentos e isso até viraliza, né, Vand, entre as mulheres que ficam, Adriana, eu aprendi o salto de fé. Salto de fé eu falo que é o salto no escuro, é o salto na fé mesmo que você tem. Na fé no quê, Adriana? Na fé, na sua fé, em você mesmo, que você é capaz de fazer as coisas, ter um ato, ter um gesto como esse, por exemplo, foi um salto de fé meu, né? Eu vou te falar uma coisa, Vand, eu vou compartilhar algo aqui que eu não tinha falado antes, mas olha, depois de todo esse ocorrido, quando eu cheguei aqui no IGRA que o sangue dá aquela baixada, né, que dá aquele momento assim do turbilhão ainda, sabe que a primeira coisa que veio na minha mente, eu agradeci o que aconteceu comigo hoje. Outras pessoas iam estar se maldizendo, ai, nossa, eu tô com azar, ai, eu vou me benzer, ai, tá. Na verdade, eu agradeci. Porque o que aconteceu comigo hoje, na verdade, posso dizer que foi um grande cenário, um grande momento ali que eu tava precisando. Na verdade, eu tava precisando disso. Como assim, André? Você precisando bater o carro? Não. Mas eu estava precisando me desafiar num momento de situação de crise, eu ter uma atitude. Como que eu ia ter que... Talvez é isso que aconteceu comigo hoje. Deus me colocou num cenário, uma situação, a vida, o destino me colocou num cenário para saber que ali eu tinha que tirar alguma coisa. Porque, gente, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, é um teste. Sim. É um teste para saber como você se portaria naquilo. O que tá faltando para você? Paciência? Naná? E hoje eu me portei mediante aos meus princípios, meus valores, minha responsabilidade, e eu tô muito, mas muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma. Porque, assim, problemas, como eu te falei, Vand, todo mundo tem. E, na verdade, o que não sabem, mas eu venho entre ontem e hoje, aconteceu alguns episódios na minha casa, eu venho de um probleminha, turbilhão de emoções. Meu filho está doente, problemas também com meu esposo, que a gente ali entra numa divergência. Então, eu também tenho um monte de problemas. Mas você não é mentora? Você tem problemas também? Tenho muitos. O pessoal fala, mas sua vida é perfeita, seu casamento é perfeito. Eu tenho muitos problemas de relacionamento. Todos nós temos. Mas você não vive um casamento de 15 anos? Vivo. Sabe por que eu vivo um casamento de 15 anos? É porque eu não tenho problema? É porque meu marido é maravilhoso? É perfeito? Não. É porque nós escolhemos lutar todos os dias para manter o nosso casamento. Então, quando vem os problemas, as divergências, a gente tenta trabalhar. Inclusive, tem uma novidade aí que eu vou trazer para vocês, que eu vou lançar um blog, Vand, exatamente. Opa, olha aí, primeira mão, Presta atenção, vai sair nas redes sociais, fica atento, nossos canais também aqui do YouTube. Eu vou lançar um blog sobre a minha vida, o meu dia a dia, tá? Mas com situações ali reais que vai te ajudar em algum momento que está passando. Porque me ajudou, são metodologias que eu desenvolvi para mim mesma, para mim viver de uma forma tranquila, amistosa, feliz, com as melhores escolhas, e eu vou te ajudar. Parece ser novidade para mim também. Calma aí. Então você vai gravar alguns vídeos, eu vou gravar situações da minha vida, blogs, de situações que eu vivi e como eu saí delas de uma forma inteligente. Legal. E outra, são ferramentas... Experiências próprias. Sim, mas são ferramentas que deu certo. Tipo assim, porque você não vai... Eu vou vender um negócio que nunca foi implantado, né? Aquele negócio, isso aqui eu tô vendendo, mas nunca ninguém usou. Então, eu vou te dar ferramentas como eu saí daquela situação de sucesso. Como que eu fiz. Então, espera que tem novidade. Bacana, e o primeiro é bombástico. Eita, aí, já espera, já quero assistir também. O primeiro é como eu saí de um cenário de divórcio. Se você estiver passando por isso aí, então já fica esperto para poder assistir. Inclusive, o diretor, ele vai deixar aqui embaixo, ele não tá sabendo disso não, tá? Mas vai deixar o link aqui, ele vai deixar o link aqui, ele vai avisar também quando que vai ser lançado esse primeiro vídeo aí, tá bom? Esse blog, né? Então aqui na descrição aqui desse vídeo vai ter tudo isso pra você. O diretor não estava sabendo, mas a gente gosta de dar trabalho pra ele, né? Então é mais uma que ele tem aí. Rodrigo, deixa eu só passar aqui uma coisa pro pessoal, quando a gente falou de espiritualidade, né? A gente tem como desenvolver a sua espiritualidade. Sim. Você sabia disso? Sério, a espiritualidade tem como desenvolvê-la? Sim, tem. Eu vou passar aqui, tem várias maneiras, mas eu anotei 4, tá? Que eu julgo ser principal, tá bom? Beleza, Van, tá onde isso? Não, eu julgo ser principal, tá? Você pode depois pesquisar, mas essas 4 que eu escrevi aqui são já muito boas. Uma das maneiras de você desenvolver a sua espiritualidade é sendo grato.
tá? É tendo gratidão por tudo aquilo que você tem. Pô, Van, eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu vou de ônibus todo dia pro trabalho, levo marmita. Perfeito. Você tem marmita para levar, você tem comida na tua casa, você tem uma casa para morar, você tem saúde para entrar e sair dentro do ônibus. Então você tem sim motivo para ser grato, tá? Então você não tem motivo para ser reclamão ou reclamona. Né? Não é porque você mora de aluguel e não tem uma casa própria que você vai reclamar de não ter uma casa própria. Você tem uma casa onde você mora. O que você tem, você liga, você abre e vai no banheiro, tem um negocinho tem que você água, gira assim, tem... ó, sai água quente em você. Você tem banho quente para tomar, muitas pessoas não tem isso. Né? Você escova os dentes todo dia, você se alimenta todo dia, você troca de roupa todos os dias. Então seja grato por tudo. Tudo que você tem, seja grato. Essa é a primeira. Pegou essa visão? É boa. A segunda é o perdão. Tá, puxa vida, Van, não, mas eu não tenho ninguém para perdoar. No mínimo, você tem que perdoar a você mesmo. Pô, como assim perdoar eu mesmo? Talvez por algo que você fez para alguém lá atrás, ou que você fez por você mesmo, ou que você deixou de fazer por você. Van, não entendi foi nada agora. Calma que eu vou te explicar aqui em poucos segundos. Talvez lá atrás você tinha um sonho de ter uma profissão XPTO, não sei qual era, de morar em tal lugar, de fazer isso, aquilo, um sonho que você tinha. E hoje você está num outro polo, lá do outro lado. A vida te levou para esse caminho. Eu digo que você se levou para esse caminho, porque lá atrás você não investiu tempo em você, você não investiu qualidade de vida em você. Mas eu também não te julgo, porque você não tinha essa consciência. Mas hoje você tem. Então peça perdão para alguém ou por algo que você fez, talvez para você mesmo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é um pouco mais polêmico, tá? Que é você orar. Mas eu não acredito em Deus, eu não sou religioso, eu não isso, eu não aquilo. Oração, entenda assim, é uma conversa, é um diálogo que você tem. No meu caso, eu sou cristão, uma conversa que eu tenho com Deus. Se não acredita em Deus, então conversa com você mesmo. Sim. Né? Vai lá na frente do espelho e conversa com você. Tá? Mas para quem acredita, assim, você já sabe que é uma oração. Tá? E aí eu estou falando com você que é ateu, com você que é agnóstico e por aí vai. Então, o terceiro ponto é orar. E o quarto aqui, que eu acho muito bacana também, um pouco polêmico, é você dialogar não somente com Deus, mas com pessoas que você entenda que está no patamar acima do seu e que você pode pedir uma orientação. Por exemplo, você tem um mentor emocional, um mentor espiritual. É alguém que possa te instruir em alguma coisa na sua vida. Então, se você quer ser um empreendedor na área de, vou chutar qualquer coisa aqui, na área de salão de beleza, tá? Qual é um salão de beleza perto da tua casa que você conhece? Vai lá, pergunta pra dona como que ela teve aquele salão de beleza. Eu quero ter uma oficina mecânica, pergunta pro cara da oficina mecânica como que ele chegou até ali. Né? Um diálogo com alguém que está no nível acima do seu em algo que você quer. Tá? Ou seja, uma espécie de um mentor que você tenha. Então você pode você pode desenvolver a espiritualidade em uma dessas maneiras também. Tá? E tem várias outras que você pode buscar depois. Tá? Mas seja grato por tudo aquilo que você tem. Né, Adri? Nossa, bacana. Isso aí é o princípio básico aí para começar a viver. Tá, então a pessoa deve estar perguntando em casa, nossa, mas não sabia que sabe de tudo isso, né? Só falando 4 pontos. 4 pontos. Imagina o restante. Na verdade, mais... você precisa de muita coisa para se trabalhar, né, Vande? Quando a gente fala de saúde emocional, então, vamos falar um pouco de saúde emocional. Né? O Vande falou de espiritualidade muito importante, mas tudo isso que ele relacionou aqui, muito tem a ver com saúde emocional. Você tem que estar com o seu equilíbrio emocional para você entender tudo isso aqui. Como é que você vai entender o que é gratidão? Como você vai entender o que é o perdão? Mas... Porque assim, eu falo que é muito fácil você perdoar alguém que pisou no teu pé. Me perdoe. Você vai lá e perdoa. O difícil é perdoar algo realmente que as pessoas julgariam imperdoável. Alguém que te feriu, assim, gravemente mesmo. Né? Eu tô falando, por exemplo, aquela pessoa que te agrediu, né? Um agressor. Um companheiro lá que você depositou todo o teu amor, tua confiança, sua segurança nele, a pessoa vai lá e quebra a tua confiança, ainda você te bate, te agride emocionalmente. Então isso, o perdão nesse caso, a gente pega cenários aqui, né, Van, de mulheres que, não, mas eu não consigo perdoar porque... O perdoar faz parte do processo. Se você não perdoa o agressor, eu falo assim, eu costumo dizer pra ela, se você não perdoa a pessoa que te fez mal, você também não se perdoa, porque você fica presa a ela. Então, a gente recebe milhões de pessoas aqui em treinamentos que estão presos ao passado, presos à dor e não conseguem perdoar e não conseguem se perdoar. Né? Então, o perdão é muito importante. Orar também, ele acabou de falar da oração. Lógico que a oração, quem rege, né, quem acredita em Deus,
vai orar. Eu oro todos os dias. Eu oro cada segundo, na verdade. Não tem, pra mim, não tem... Ah, você vai na igreja orar? Você tem um horário pra orar? Não. Não precisa Eu ir na oro igreja todo pra minuto. orar. Eu tô na minha sala aqui, eu tô orando. Às vezes eu vou receber uma visita aqui, alguma coisa importante, eu tô orando pra que tudo dê certo. Nós oramos antes de subir nos palcos, toda vez que a gente faz treinamentos. Verdade. Vocês podem ver, acompanhar nas redes sociais os vídeos. Nós sempre fazemos uma oração. Nós oramos pra tudo aqui, né, Vande? Exato. Para que Deus abra os caminhos, ilumine, ajude a equipe, né? Porque o processo aqui da equipe também é complexo. A gente trata lidar com pessoas e aí automaticamente todo mundo aqui são pessoas que também vivem uma vida lá fora. Então a gente vive num cenário onde existem pessoas, existe emocional, existe o espiritual. Então a gente tem que se trabalhar, Vande. Hoje eu percebi, tudo isso me aconteceu de ontem para hoje. Eu vivi, digamos que eu vivi 24 horas no turbilhão emocional e espiritual. E eu posso dizer que desses 24 horas, o que eu tirei de lição, como assim lição, Adriana? Do meu comportamento, da minha atitude. Foi daí que veio a ideia do blog? Foi aí que veio a ideia do blog. Porque o primeiro blog é bombástico. Mas eu falei, eu tenho que trazer isso. Eu tenho que trazer porque isso pode ajudar muita gente. Muita gente que está sofrendo com a questão do... Assim, tem casamentos que estão falidos, acabados. Tem casamentos que tá acontecendo com você, casamento você não conversa mais com seu marido, você não olha mais para ele, vocês não tem mais aquela conexão, já não existe mais nada ali dentro. Não tem brigas, mas também não tem conexão. Sabe aquela, não tô brigando mais, mas tá cada um do teu lado. Isso é pior. Eu falo que é pior do que haver uma briga. Porque quando há a briga, ainda há o calor do momento. Quando não há nem a briga aí, tem um diálogo, pelo a menos. briga tem um diálogo. Um xinga, o outro xinga e os dois colocam pra fora. Quando nem isso há mais, quer dizer que o cenário está morto. Então vocês vão entender melhor no blog, que é muito forte. Legal. Eu tá? já tô doido pra ver esse blog. Vai gravar quando? Hoje? Eu vou gravar hoje e a gente vai colocar no ar. Mas vai ser atento. legal que eu vou estar aqui, eu vou ver. Vocês vão ter que esperar um pouco. Ele vai assistir. Eu Mas tenho ele, essa não vantagem. vale spoiler, ele vai dar Não vale. spoiler. Eita, meu Deus do céu, vou ter que prender a língua. Ele vai querer filmar. Vou soltar um pedacinho Mas, pessoal, acompanha, sério. Esse blog vai existir para ajudar as pessoas em cenários assim. Porque às vezes a gente fala, né, Vande? A pessoa fala, mas eles estão falando, será que eles vivem isso? Então eu vou trazer na íntegra mesmo o que acontece. Legal. Tá, mas o Vande também vai fazer parte dos blogs. Vou? Boa. Tô dentro, então. Ele também vai trazer, compartilhar algumas experiências dele, bom. tá? Tem muitas, viu? Tem. Adriana, agora há pouco ela estava falando sobre perdão aqui, né? E você sabia que caso você tenha que liberar perdão ou aceitar perdão, isso está muito ligado à fé? E mais detalhe, você sabia que fé tem nível? Existem níveis de fé? Puxa vida, Van, essa é novidade pra mim, é verdade. Por exemplo, você é aquele tipo de pessoa que não acredita em muita coisa. Sabe, só de Tomé? Só acredito vendo, né? Vendo. É uma pessoa de pouca fé. Sim. É uma pessoa de pouca fé. Então, pessoas que não acreditam em muita coisa. Pessoa que não bota fé, não acredita que algo bom possa acontecer. Por exemplo, a minha fé, se eu fosse classificar, eu tenho uma fé muito boa. Porque tudo que eu quero pra minha vida, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer, ou seja, eu vou buscar aquilo. Tem até uma história, né, que assim, que as pessoas costumam dizer, né, que como que é a tua fé? A fé de Abraão ou a fé de Tomé? Né? Abraão, naquela época que ele vivia, ele é conhecido como pai da fé, mas é um personagem bíblico, tá? Mas naquela época lá, Deus mandou ele sair de uma terra e ir para outra. Ele foi, só de ouvir uma voz. Ou seja, ele não leu a Bíblia, não tinha Bíblia para ele ler. Ele simplesmente ouviu a voz e saiu. Já o Tomé, como a gente falou aqui agora, não. Né? Depois que Jesus morreu, ele falou assim, não acredito que ele ressuscitou. E ele andou com Jesus. Sim. Né? Então, por isso tem essa brincadeira, a fé de Abraão ou a fé de Tomé. Um tem que ver para poder crer naquilo. Então, fé, ela tem nível. Se você é uma pessoa que não crê em muita coisa, automaticamente a sua fé é muito baixa. Né, se você acredita que algo pode dar certo para a tua vida e que você vai fazer aquilo com afinco de verdade, e a sua fé é muito boa. E o perdão tem a ver o que com isso? Quando você não libera perdão ou não aceita perdão, algo ruim está em você. Tá? Você vive um ambiente tóxico mentalmente, no mínimo. Né? O seu corpo produz ali substâncias químicas que vão te prejudicar lá na frente, como o cortisol, por exemplo. Né? Uma pessoa que fica muito zangada, irritada o tempo inteiro, libera muito cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Então isso não é legal para você.
Então, eu vou bater nessa tecla porque eu quero muito que quem está assistindo esse podcast, se tiver que perdoar alguém, perdoa. Sabe por quê, Adri? Vamos supor que a Adriana, ela fez alguma coisa pra mim, eu fiquei muito irritado com ela. Só que pra ela tá tudo normal. Mas eu tô aqui, pé da vida com a Adriana. Não, que a Adriana fez isso, que a Adriana fez aquilo, eu tô irritado com a Adriana. Quem tá irritado? Eu ou ela? Mas ela nem sabe. Pra ela foi um negocinho que eu falei que abriu, que era pra abrir o olho dele e tá irritado porque lá. Não, mas eu tô aqui, liberando cortisol no meu organismo. E era muito mais fácil você chegar no Adriana, ó, vamos conversar? No diálogo. Ela pode explicar, falar assim, entendi, é que eu tinha entendido errado. Você tinha me falado. Ou seja, um diálogo pode resolver muita coisa. Exatamente. Uma conversa pode resolver muita coisa, né? Então tenha mais fé que tudo pode melhorar para você e libera perdão para quem para quem venha te pedir perdão. Se você voltar alguns podcasts atrás, a Adriana já contou uma parte da história dela que tem gravado e aqui em rede social, em vários locais aqui. Só você seguir as nossas redes que você vai achar. E aí você vai ver, puxa vida dela, mas como que ela conseguiu perdoar aquelas situações que ela passou lá atrás? Pessoas, situações, enfim, tudo que envolveu aquilo. Se ela não tivesse perdoado, eu te afirmo e te garanto, ela não estaria aqui hoje. Não estaria mesmo. Porque ia estar lá com ranço, irritada, nervosa, querendo se vingar, querendo achar meios para poder se vingar. Não ia dar certo isso nunca. Olha, eu vou falar uma frase muito bacana para vocês guardarem. Aí vai ser muito importante, tá? Vocês guardarem essa frase. Gente, o perdão, ele não gera um vínculo. Adriana, reflete sobre essa frase. O perdão não gera um vínculo. Por exemplo, lá atrás, quando eu perdoei alguém por um cenário de violência que eu passei, exatamente, eu perdoei porque eu não queria vínculo com ele. Não perdoou da boca, foi de coração. Não, exatamente. Eu perdoei, vou embora e depois fico remoendo aquilo. Eu perdoei do fundo do meu coração. E não só perdoei, como eu desejei tudo de melhor para ele. Tudo que ele não fez pra mim, eu desejei tudo de melhor pra ele, que ele se recuperasse, que ele realmente encontrasse alguém. E não foi da boca pra fora, Vande. Você falando, o ato do perdoar é de dentro pra fora, é muito íntimo, Vande, muito. Porque naquele momento, quando eu saí de lá, eu perdoei, na verdade, para que ele seguisse um novo caminho. Para que ele tivesse a oportunidade daquela situação comigo, daquela dor toda, que ele pudesse significar que ele se tornasse um ser humano melhor. Tá vendo a sua importância? Talvez você é o canal. Mas aconteceu isso comigo. Sim, mas talvez você foi o canal para uma pessoa ser salva. Uma pessoa poder mudar o direcionamento e ser uma boa pessoa. Olha que importante, se você olhar por esse olhar, que eu falo, por isso que a Glenn nasceu, né? É um novo olhar, é olhar sobre as coisas de uma forma diferente. Perfeito. Mas eu fui a coitada. Não, talvez você foi a peça-chave para mudar a vida. Você já imaginou se você foi a peça-chave para mudar a vida de alguém? Eu ia me sentir muito importante, muito... teria aquela humanidade, né? De falar, pô, eu fiz algo pra alguém. Isso não tem preço, gente. Olha, eu perdão pra mim. A gente passa por isso aqui no treinamento, das pessoas que chegam, principalmente em você, e falam, puxa vida, Adriana, que legal, você fez isso, aquilo, outro, você mudou minha vida, você isso, aquilo. Aí a Adriana, você já compartilhou comigo, poxa, mas isso é tão natural de fazer, tão comum, né? Porque você tá num outro nível hoje, né? Então você pode sim ajudar pessoas a se perdoar, a chegar aonde você chegou, não é verdade? Exatamente. Mas olha, é isso que a gente faz aqui, né? A gente guia pessoas. Quando a gente fala, o que vocês estão fazendo aqui? A gente expliquei, o IGLA só nasceu para ajudar. Quando a gente mostra para essas pessoas que vêm no treinamento que a gente só tá aqui para ajudar, elas ficam, mas por quê, né? Como? Eu escuto muito no final do treinamento, nossa, eu queria ser metade da mulher que você é. Eu falei, não, mas você não é porque você não se condicionou a ser. Você que tá falando que não pode ser. Na verdade, eu estou aqui para provar para vocês que vocês podem ser tão grandiosas quanto eu. Exato. Né? No sentido de atitudes. Eu sou grandiosa, gente. Não é porque eu ando com um carrão, não é porque eu tenho uma vida estabilizada, não é porque eu tenho um marido que tem uma boa condição de vida. Eu sou grandiosa pelas minhas atitudes, pelo meu coração. Perfeito. Né? Então tem que ser grandioso por aí. Na materialidade, né? No material. A matéria, para mim, o Wander está aqui de testemunha que, para mim, todo esse projeto, tudo, Vande, você está há quantos anos comigo? Quase um ano. Eu raramente, aliás, raramente, eu nunca falei de dinheiro, né? Eu nunca pensei, eu vou fazer isso, quanto que eu vou ganhar? Nunca, ele sabe que eu não ganho nada, gente. Ele sabe que eu estou aqui só para trabalhar mesmo, para poder ajudar. Perfeitamente isso.
E aí, me diz aí, escreve aqui pra gente o que você tá achando do nosso podcast hoje, né? Você ficou com alguma dúvida? Escreve pra gente, né? Compartilha também, eu devia ter falado no começo, esqueci, mas compartilha esse vídeo com as pessoas aí e interaja com a gente aqui, né? Ai, manda um comentário pra gente, gente. Manda hoje aqui do meu carro, manda uma mensagem pra mim de fé, superação, né, Vande? Exato. Fala, Adriana, legal, você botou o carro, mas vambora, você consegue. Manda aí pra gente. Exatamente, pra quem acredita também nesse lance assim, de espiritualidade, fé, energia também, a Adriana, ela contou aqui agora há pouco que ela teve um acidente, ela não tá tudo bem com todo mundo, né? Mas enfim, bateu lá num carro que estava estacionado. Aí imagina também aqui, eu ia falar isso, ela também me fugiu. Se ela tivesse ido embora, e como que ia estar o dono do carro? Ia estar irritado, não sabe quem bateu no carro dele, ia estar irritado, você ia destruir o dia, talvez a semana, o mês, o ano. Talvez o feriado, né, da Sexta-feira Santa. Talvez o cara juntou um dinheirinho para poder viajar no final de semana, aí ele sai e vê o carro amassado. Fala, família, esquece viagem, esquece praia, esquece sítio da vovó, o dinheiro agora pro pai poder arrumar o carro para poder ir trabalhar. Né? De forma alguma eu gostaria desse peso na minha consciência. E, tudo bem, a atitude dele, mas eu também pensei muito na minha. Você imagina que eu ia ficar com esse peso? Nem a de jeito. Eu vivo muita transparência, muita verdade. Como eu disse, Vande, no palco a gente é uma coisa, a gente prega e lá fora a gente é a mesma coisa. Então não adianta eu ser a mentora que guio pessoas no palco e lá fora eu também não ser guiada por mim mesma. Exato, isso é inteligência emocional equilibrada. Puxa vida, como eu queria ser igual a Adriana. Escreve aqui, vem participar dos nossos treinamentos, a gente pode passar isso pra você. Aliás, não é segredo, né? Não. A gente não guarda segredo de nada, que a gente pode te ensinar como você chega nesse nível da Adriana e várias outras situações que ela já passou, que eu já passei também aqui, tá bom? E, Adria, tem uma notícia agora pra dar aqui que... Acabou, né, gente? Acabou, chegou no fim. Até sexta-feira. Mas tem um blog, hein? Tem um blog, verdade. Fique esperto no blog. E eu vou encerrar aqui também que tem bolo, quero comer bolo. Aí, gente! Quero comer... Vamos lá, hoje é aniversário do Wanderson de Paula. Isso. Como é que é? O diretor vai colocar a musiquinha aqui de aniversário. De parabéns. Isso. E o diretor? 19 anos, nem parece, né? 19 aninhos, nem parece, né? Com certeza. 19 anos ele tava lá em Nossa, vai por Pirituba, 48 anos lá hoje. Com os caras, lá com os brothers. 48 aninhos hoje. A próxima vida, né, Vânia? Isso, quem sabe? Isso, de 19 vai ser mentor de novo, inteligência emocional. É isso aí, sempre mentor. Pessoal, acompanha aí na semana, hein? É isso aí, vamos chegando aqui ao final. Deixa os parabéns comentários. Aqui pro Van, manda parabéns aí, pô. Fala aí, parabéns, Van. Parabéns, tio Van. Manda alguma coisa aí, Pergunta tá bom? a idade dele. Isso. Quiser mandar presente, fica à vontade. Não, tô de sacanagem, brincadeira. Tá? Mas olha só, até a próxima semana, até a próxima sexta, com mais um episódio aqui e com um tema diferente também, tá bom? Polêmica ou não sei. Mas nós vamos ter aqui um tema diferente que você pode ser muito agraciado, vamos dizer assim, com isso, tá bom? Até a próxima semana. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo.